Olá, tudo bem? Como vai? Professor James Pio de Carvalho com você mais uma vez. E hoje falaremos sobre três assuntos bastante importantes: sobre escala, sobre curvas de níveis e sobre coordenadas geográficas. Senhores, a escala nada mais é do que uma proporção, uma relação entre o tamanho real de uma área e sua representação. Senhores, a escala tem sempre a mesma base, que é 1 centímetro. Portanto, quando você ler uma escala, você estará lendo quanto vale 1 centímetro no mapa na realidade. Nós temos dois tipos de escala. Vem comigo. A escala numérica, que mostra a relação, a proporção entre a representação em realidade com números, e a escala gráfica, que mostra a relação entre realidade e representação com gráfico. Essa escala, por exemplo, aqui, ó, é uma escala numérica. Olha como se lê, ó. 1 centímetro, esse número 1 aqui, ó, é sempre 1 centímetro. Equivale a 500 mil centímetros. Olha só. Lê-se da seguinte forma: 1 centímetro no mapa equivale a 500 mil centímetros. Quer dizer, a área representada foi diminuída 500 mil vezes, certo? E aqui, ó, 1 centímetro no mapa vale quanto? Aqui, ó, esse intervalo tem 1 centímetro. Aqui nós temos 2 centímetros. Então aqui, ó, 1 centímetro no mapa vale 10 quilômetros. Quando você for ler uma escala gráfica, você tem que pegar sempre o primeiro intervalo, jamais o último, jamais o segundo. Pegue sempre o primeiro intervalo. Então aqui, ó, olha o que ele colocou aqui, ó, 2 centímetros no mapa equivalem a 10 quilômetros. 1 vale 5 quilômetros, tá? Aí você tem aqui, ó, a escala numérica, aqui, ó, numerador, que vale 1 centímetro, é a área do mapa. E aqui, ó, denominador, a área real. Nesse meu exemplo aqui, ó, 1 centímetro equivale a 50 mil centímetros. Olha só, 1 centímetro no mapa equivale a 3 quilômetros. Ó, 1 centímetro equivale à unidade quilômetro. Nunca leia essa área, nunca leia o segundo intervalo. Você tem que ler sempre o primeiro intervalo. 1 centímetro equivale 3 quilômetros. 1 centímetro equivale 3 quilômetros. Tudo bem? Senhores, nós não estamos acostumados a trabalhar muito bem com centímetro. Na escala numérica, então, tem uma regrinha muito fácil. Quando você quiser transformar centímetro em metro, o que você faz? Corta 2 zeros. Então, nesse exemplo aqui, ó, 1 centímetro valerá quanto? 5.000 metros. Quando você quiser transformar centímetro em quilômetro, o que você faz? Corta 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 1 centímetro do mapa valerá 5 quilômetros. Para transformar centímetro em metro, cortar 2 zeros. Para transformar centímetro em quilômetro, cortar 5 zeros. A escala também pode ser classificada como uma escala grande, uma escala média ou intermediária ou uma escala pequena. Então, existem escalas grandes ou maiores, escalas médias ou intermediárias e escalas pequenas ou menores. Olha aqui, uma escala grande, ela é grande em quê? Ela é grande em detalhamento da área. Então, uma escala grande ou uma escala maior, ela mostra uma área com bastante detalhes. Tá? Uma escala pequena, uma escala menor, ela mostra essa área com menos detalhes. E aí tem uma coisa, ó, uma escala grande é aqui, ó, 1 para 50 ou 1 para 100. Notem como o denominador aqui é pequeno. Plantas arquitetônicas e de engenharia. Ela vai de 1 até quanto? Qual o limite de uma escala grande? 1 para 20 mil. 1 para 20 mil. Plantas urbanas, projetos de engenharia, isso é uma escala grande. Então, quanto menor for o denominador, maior será a escala. Uma escala intermediária, 1 para 25 mil até 1 para 250 mil. E uma escala pequena, pequena em quê, professor? Em detalhamento da área. Ó, é acima de 1 para 250 mil. Atlas geográficos e globos. Olha aqui, ó. Portugal, o mapa de Portugal. Quanto que está aqui, ó? 1 para 25 mil. É uma escala intermediária. Uma escala grande, todas. O mapa da Europa
é uma escala, perdão, aqui é uma escala grande, aqui é uma escala intermediária, aqui é uma escala pequena. Pequena em quê? Em detalhamento da área. Uma escala pequena, uma escala menor, mostra uma grande área, porém com poucos detalhes. A cidade de Gênova, por exemplo, aqui, ó, norte da Itália, é um ponto. Olha aqui uma escala muito pequena, que é a escala do quê? De um planisfério, do mapa mundi. Tudo bem? Vem ver agora aqui, ó, outro assunto bem importante. A geografia, ela dispõe de uma série de ferramentas para mostrar aquilo que lhe interessa. Por exemplo, mostrar a altitude. Nós podemos usar, por exemplo, cores, não é? Um mapa de relevo, a convenção é o quê? Áreas de cor verde são áreas de baixa altitude. Áreas de cor amarela, cor meio alaranjada, são áreas de média latitude. Áreas de cor marrom são áreas o quê? De alta altitude. Portanto, dependendo da cor, você vai demonstrar a altitude, né? Quanto mais escuro, maior altitude. Um oceano, você pega um planisfério, cores muito escuras do oceano, quer dizer alta o quê? Profundidade. Então aqui você tem uma outra forma de representar isso, através das curvas de níveis. Olha só, cada linha aqui, ó, representa uma altitude. Aqui, ó, nesse meu exemplo, 20. Aqui, ó, outra linha aqui, ó, 40. Aqui, ó, 60 e assim por diante. 80, 100, 120, 140, 160. Portanto, as curvas de níveis são linhas que medem as mesmas altitudes. Tá? Olha aqui, ó. Imagine, eu tenho aqui uma área de 0 de altitude, toda essa área aqui tem 0 de altitude. Se eu pegar isso aqui e jogar, olha só, peguei 0. Toda essa área aqui, ó, tem 0 de altitude. 100, tá aqui, ó. Então, 100 aqui, ó, você joga para cá, olha aqui, ó, toda essa área aqui, essa linha aqui, ó, tem 100 metros de altitude. Assim por diante, ó. 200, tá aqui, ó, 200, 300, tá aqui. Notem que aqui, ó, o espaço entre as curvas de níveis, né, ela é bem menor do que, por exemplo, aqui. O que isso significa? Que essa área aqui é mais íngreme, que essa área aqui, não é? A encosta é mais íngreme. E aqui? Aqui é uma área mais o quê? Menos íngreme. Ou até uma área relativamente plana, não é? Por exemplo, se eu tivesse que instalar uma antena de transmissão de rádio e TV, eu instalaria ela aqui, ó. Se eu tivesse que praticar uma agricultura extensiva, praticaria ela onde? Aqui, ó. Como é que eu sei disso? Pelas curvas de níveis. Então, as curvas de níveis servem para quê? Para que eu consiga determinar a altitude. Olha o mapinha aqui, ó. Olha só. Notem. Aqui, ó, é a maior altitude. Quanto? 160 metros de altitude. Aqui, ó, menor altitude. Olha o rio aqui, ó. Olha o rio aqui, não é? O rio nasce aqui, ó. Escoa é um afluente desse rio maior. Portanto, saber ler um mapa de curvas e níveis é essencial. É essencial. Finalmente, nós temos aqui o último assunto, que é o das coordenadas geográficas. Para você entender coordenadas geográficas, é necessário que você faça o quê? Entenda aqui a rosa dos ventos. Ó, norte, sul, leste, oeste. Pontos cardeais. Noroeste, nordeste, sudeste e sudoeste. Pontos colaterais. E aí que as coordenadas geográficas são linhas que servem para que você localize qualquer ponto na Terra. Eu tenho dois tipos de linha. Por exemplo, os paralelos. Olha os paralelos aqui, ó. Paralelos são linhas que eu traço na horizontal, a partir da maior circunferência da Terra, que é o Equador. No Equador, eu vou traçar um ângulo reto. Quantos graus tem um ângulo reto? 90 graus. Então, um paralelo varia de 0 até 90 graus ao norte, ou de 0 até 90 graus ao sul. Então, os paralelos são linhas que são traçadas na horizontal e servem para que você encontre o quê? Ó, paralelos servem para que você encontre a latitude. Então, latitude só pode ser norte ou sul, a partir do Equador. Hemisfério norte e hemisfério sul. Varia de 0 a 90 graus. Já a longitude é determinada pelos meridianos. Né? Meridianos são linhas traçadas na vertical, que partem de um polo e vão em direção ao outro.
Só que aqui, diferente da latitude, diferente dos paralelos que eu tracei de 0 a 90 graus no ângulo reto, aqui eu faço diferente. O que eu vou fazer? Eu vou pegar meia esfera. Quantos graus tem uma esfera completa? 360. E meia, 180. Então, os meridianos vão variar de 0. Qual é o principal meridiano da Terra? Meridiano de Greenwich. Até quanto? 180. De 0 a 180, eu tenho uma meia esfera, ou um hemisfério. No caso, hemisfério leste ou hemisfério oeste. Longitude, então, é determinada pelos meridianos que servem para que você identifique se esse ponto está no oeste ou no leste, e varia de 0 a 180. Latitude serve para que eu encontre a posição de um ponto no norte ou no sul, varia de 0 a 90. Olha só um exercício bem rapidinho para a gente fazer. Vamos tentar fazer aqui, ó. Vou pegar esse ponto aqui, ó, no coração da África, aqui, ó, ponto I. Quais são as coordenadas geográficas do ponto I? Bom, vamos achar primeiro a latitude. Latitude tem que achar o quê? Paralelo. Paralelo está na horizontal. Qual é a latitude desse ponto? Vem comigo, ó. 10 graus. Cadê o Equador? Olha ele aqui. Esse ponto, então, está a 10 graus de latitude norte. Olha esse ponto aqui. Qual a longitude dele? 20 graus. A partir de onde? Olha o Greenwich. Que lado que é esse? Leste. Então, esse aqui, ó, 20 graus de longitude leste. Coordenadas geográficas do ponto I. Aqui, ó, latitude 10 graus norte e longitude 20 graus leste. Vamos pegar outro ponto, ponto C. Qual a latitude dele? Vem comigo a latitude, ó, 20 graus sul. Qual a longitude dele? 60 graus oeste. Vamos pegar esse ponto, ponto K. Qual a latitude dele? Vai no paralelo, 40 graus norte. Qual a longitude dele? 100 graus no hemisfério oeste. Então, 10 graus norte, 100 graus oeste. Olha o ponto J. Qual a latitude dele? 40 graus de latitude norte. Qual a longitude dele? 100 graus de longitude leste. Senhores, é isso. Tente fazer os exercícios que eu propus a você e a gente logo, logo se vê. Por hoje é só. Tchau!